Boa noite, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão, tamo junto, bora falar do Papão da Curuzu. Aproveita, vai deixando o teu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Bora falar do Papão. O Papão segue se preparando aí para enfrentar o Goiás lá na Serrinha, né? De novo o jogo no sábado às 16 horas, né? Esse jogo ele vai ser transmitido, né, num canal no YouTube, né? E a gente vai poder acompanhar essa partida aí, né? Já que o Papão joga fora de casa, beleza? Depois da nossa vinheta a gente vai falar da preparação do Paysandu, a gente vai falar do desfecho da rodada, né? Rodada que terminou hoje, terça-feira, né? E a gente já sabe aí qual é a missão do Paysandu para a próxima rodada, perfeito? Então depois da nossa vinheta a gente retorna, mas antes da vinheta, dá uma olhada nesse recado que eu tenho para você aí, beleza? Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, a vinheta é rapidinha aí, teve nosso recadinho hoje também, né, tá de vento em popa, a gente vem aumentando aí o nosso número de inscritos, né, devagar e sempre, e quando a gente bater a meta, vai ter sorteio aqui no canal, beleza? Bora falar do Papão da Curuzu sem mais enrolação, né, bora pra cima aí dessas informações, né? Paysandu continua na lanterna, né, depois do empate contra o América Mineiro, certo? Empate sem gols dentro do estádio do Mangueirão, tá? Assim, o que já era difícil se torna um pouco mais difícil, né? A missão do Paysandu, que era uma missão difícil, que é se manter na Série B, continua difícil, né? Ainda mais difícil. Paysandu, mas assim, tá difícil, ficou mais difícil depois do empate em 0-0, mas o Paysandu ainda depende só de suas forças. O problema é essas forças, né? Porque o que a gente vê em campo não é animador, né? O time não se encontra, o time não faz gol, o time não consegue vencer. O Márcio Fernandes aí já comandou o Paysandu na sua primeira partida, né? Nesse retorno. E aí essa partida culminou no empate em 0-0, né? Nós vimos aí alguns testes do Márcio, né? Nós vimos algumas mexidas que, na minha opinião, algumas aí não faz sentido, né? Para mim, trocou 6 por meia dúzia. Eu não vejo ele mexer de forma arrojada, né? Para mudar a forma do Paysandu jogar, já que aquela forma não está dando certo, mudar a maneira do Paysandu jogar, né? O Paysandu treinou, né? O Paysandu treinou hoje, na verdade na segunda-feira, né? O Paysandu treinou e, assim, o Paysandu vem trabalhando, né? Treinou na segunda, treinou hoje também. E assim, cara, a gente vê mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? Equipe trabalhando. Eu só espero que esse trabalho ele dê resultados sábado que vem, né? Se eu não me engano, o Paysandu ainda faz treinos em Goiânia antes da partida, né?
tem que ver aí esse planejamento direitinho, quando é que o Paysandu viaja, quando é que o Paysandu chega em Goiás, né? Na cidade de Goiânia ali para enfrentar o Goiás e precisando da vitória, né? Precisando vencer para que as coisas se tornem um pouquinho mais animadoras, né? Porque atualmente a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? O Paysandu não pode contratar porque a janela fechou. Para você fechar um contrato com algum jogador, tem até o dia 19, se eu não me engano, para fechar contrato com jogadores que estão sem clube. Mas eu creio que não chegue mais ninguém para o Paysandu. O plantel agora até o final do campeonato é esse, né? Talvez mudanças venham a ocorrer se algum jogador deixar a equipe, né? Porque como vocês sabem, é muito comum, né? Equipes que passam por esse problema de quase rebaixamento, ou então um caminho tortuoso, uma crise. É muito comum jogadores abandonarem um barco nesse período aí, faltando 7, 8 rodadas, né? Ainda faltam 12, né? Mas vai se aproximando do desfecho, né, do destino do Paysandu para o ano que vem. Os jogadores começam, alguns, debandar, sair de forma amigável, né? E assim sucessivamente. Mas o que a gente tem que se agarrar é que o Paysandu ainda tem chance, né? O Paysandu depende só de si ainda, né? Hoje, a distância do Paysandu para o primeiro time fora da zona do rebaixamento é de 6 pontos, ou seja, 2 vitórias. Mas para que essas 2 vitórias tirem o Paysandu da zona do rebaixamento, as equipes que estão concorrendo com o Paysandu pela permanência precisam perder ponto, precisam deixar de pontuar. A distância do Paysandu para o próximo colocado, que é o 19º, que é o Amazonas, é de 2 pontos. O Amazonas também perdeu nessa rodada, a gente vai ver já já a tabela, como ela ficou aí, beleza? Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, galera. A gente vê aí, eu tenho acompanhado muito, né, o Paysandu na mídia, né? Eu tenho acompanhado o Paysandu direto aí nas notícias. E muita gente, galera, muita gente dá como favas contadas essa questão do rebaixamento. Algumas pessoas querem fazer um sensacionalismo em cima das chances que o Paysandu tem, né? E outras, a gente vê que falam da questão do rebaixamento como se fosse, né, um prazer, né, de falar que o Paysandu está rebaixado, né? Primeiro que o Paysandu não está rebaixado, né? A gente fala, o Paysandu hoje é um time rebaixado no aspecto moral, no aspecto motivacional, no psicológico, mas matematicamente o Paysandu não está rebaixado. E nós torcedores, a gente não pode jogar a toalha nessa situação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que apoiar o time, que é o nosso papel. Dentro de campo, o Paysandu vai tentar se salvar. Os jogadores, eles só dependem deles mesmos. O Paysandu depende do plantel, o Paysandu depende dos jogadores que ali estão. Sejam eles ruins, sejam eles medianos, sejam eles bons, sejam eles de Série C, Série D ou vieram de Série A, não interessa. Nós dependemos dessa equipe, nós dependemos desse plantel. Então é eles que vão lutar para tirar o Paysandu dessa situação. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. Agora sim, o que eu falo? Eu espero que contra o Goiás na próxima rodada o Paysandu possa ter, né, um padrão de jogo, né? O Paysandu possa ter um padrão de jogo para que a gente possa confiar, né, no que vai acontecer. Porque se a gente for levar em consideração como o Paysandu jogou contra o América, sinceramente eu vejo as coisas muito mais difíceis do que parece. E se já está difícil, eu vejo as coisas muito mais difíceis ainda. Perfeito? E assim, são 6 pontos, né?
Matematicamente é muito plausível, é muito, vamos dizer assim, é muito, vamos dizer assim, qual é a palavra que eu posso definir para vocês? É muito possível chegar, né? Tirar esses 6 pontos de diferença, é possível, né? Teria sido muito mais fácil se o PSDB tivesse vencido os confrontos diretos que enfrentou agora contra o Volta Redonda e contra o América, mas já que não venceu, deixa isso para lá e vai pensar na próxima partida, que é o Goiás. O Paysandu, ele tem que pensar partida por partida. Não adianta pensar em 45 pontos sem sair dos 22. Não adianta. Então, é pensar jogo a jogo, é correr para cima com motivação, né? Os salários estão em dia, tudo que o Paysandu está fazendo é para que essa galera não tenha o porquê abandonar o Paysandu, certo? Então assim, vejo que há uma luz no fim do túnel, né? Que é o Márcio Fernandes colocar essa equipe para trabalhar e aí conseguir, né, fazer com que essa equipe ganhe gosto pelo campeonato novamente, né? Que ela se inspire, que ela jogue, que ela corra para cima. Vamos falar um pouquinho do Goiás. O Goiás que vem com 7 desfalques para essa partida, né? O jogo do Goiás, o Goiás vem de um enfrentamento com o Coritiba. Essa partida ela teve uma confusão, teve uma briga generalizada. Tiveram jogadores expulsos tanto do Coritiba quanto do Goiás, né? Dentre eles, Anselmo Ramon, que é uma das principais baixas, né, do elenco para essa partida. O Wellington Rato também não joga, tomou o 3º cartão amarelo, certo? Em compensação, tem o Tadeu voltando, o goleiro Tadeu que está voltando, não jogou contra o Coritiba, vai jogar agora contra o Paysandu, certo? E meio que é isso, né? Os principais jogadores aí são esses. Tem se não me engano, Paulão, né? Tem o Paulão também que está de fora, né? Então, assim, Goiás vem com esses 7 desfalques. Se não me engano, até o técnico tá de fora também, foi expulso também, o treinador. Então vem com o treinador auxiliar, né? Para a beira do campo ali enfrentar o Paysandu. Então é uma boa maneira do Paysandu pegar e se inspirar, né? Que nesse time alternativo que o Goiás vai ter que colocar para impor o seu jogo, para fazer uma boa partida, ir para cima e vencer. Porque na situação que o Paysandu tá, não adianta o Paysandu ficar esperando o Goiás. O Paysandu tem que sair pro jogo. O Paysandu tem que buscar a vitória. O Paysandu tem que marcar em cima, marcar sob pressão, né? Adiantar suas linhas. É isso mesmo, tem que adiantar. Na situação que o Paysandu tá, perdido por 1, perdido por 10. É a mesma coisa. Entendeu? Então não dá para você brincar mais. Ou você busca a vitória, ou você se entrega e aceita, né, a condição de rebaixado. Coisa que a gente não vai fazer até que isso esteja decretado, né? Então, assim, bora lá, bora dar uma olhada aqui na tabela, né? Vamos falar só da parte final da tabela, né? Que é a parte que nos interessa. Nós temos a Ferroviária, que perdeu para o Novo Horizontino de virada. Temos o Botafogo de Ribeirão Preto, que também perdeu, né? Perdeu para o Atlético 2-0 na casa do Atlético. Nós temos o América, né? América Mineiro, que empatou com a gente, né? Em 0-0. Nós temos o Volta Redonda, que tinha vencido da gente, mas que empatou no jogo de abertura dessa rodada com o Criciúma, né? Nós temos o Amazonas, que vem de derrota, também perdeu nessa rodada de 2-0 para o CRB, tá? E por último, o Paysandu. Então nós temos Ferroviária em 15º, Botafogo de Ribeirão Preto em 16º, América Mineiro em 17º, Volta Redonda em 18º, o 19º é o Amazonas e o 20º é o Paysandu. Se a gente for olhar, o Botafogo de Ribeirão Preto é a primeira equipe que está fora ali da zona do rebaixamento, tem 28 pontos, certo? O Paysandu é o lanterna com 22. O Botafogo e o Paysandu possuem uma distância aí de 6 pontos de diferença, né? Do Paysandu para o Botafogo, do Botafogo para o Paysandu, são 6 pontos de diferença, certo? Do Paysandu para o América são 5. A mesma pontuação de diferença para o Volta Redonda, 5 pontos.
E para o Amazonas somente 2 pontos, tá? Então, se o Paysandu ganhar o Goiás e o Amazonas perder o seu próximo jogo, o Paysandu já deixa a lanterna na mão do Amazonas, perfeito? Na verdade, o Amazonas volta para a lanterna com uma derrota, né? E não, minto, se o Amazonas empatar e o Paysandu vencer, o Amazonas ainda é o lanterna da competição, certo? Por conta do saldo de gols, né? O saldo de gols do Amazonas é pior que o do Paysandu, tá? Então, número de vitórias vai empatar, eles empatando, o Amazonas empatando, o Paysandu vencendo, o Paysandu vai a 5 vitórias, assim como o Amazonas, certo? E aí vai para o segundo critério de desempate, que é saldo de gols. E no saldo de gols, o Paysandu, né, tem um saldo aí melhor que o do Amazonas, certo? Tudo bem? Então o Paysandu pode se apoiar aí que se o Amazonas empatar, o Paysandu vencer, o Paysandu já deixa essa lanterna na mão do Amazonas aí. Perfeito? Bora dar uma olhadinha na tabela da 27ª rodada para a gente projetar aí os confrontos e a gente ver, né, como vai ficar a situação do Paysandu aí, o que o Paysandu tem que esperar dessa próxima rodada. Na 27ª rodada, nós vamos ter essa abertura da 27ª rodada na quinta-feira com apenas uma partida, que é o jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto, né, e Operário, né? Esse jogo vai ser na Arena Nicknet, na casa do Botafogo, certo? Esse jogo vai ser às 19 horas, certo? Na quinta-feira, dia 18, tá? Já é agora quinta-feira, certo? Galera, o Botafogo não pode pontuar nessa partida, mesmo jogando em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto tem que perder para o Operário, né? E aí o Operário, ele tá aqui na 12ª colocação com 35 pontos. Então o Operário, se vencer, vai a 38, né? Se vencer, ele vai a 38. E aí ele já fica até a 1 ponto, inclusive, da Cadela de Peruca, certo? Tudo bem? O próximo jogo, mas que não interessa muito pra gente, né? Na verdade até interessa um pouco, né? Porque o Novo Horizontino é o próximo adversário do Paysandu depois do Goiás. Então é bom ficar de olho nessa partida aí. É um jogo para empate, né? Novo Horizontino não vem tão bem, apesar de ter vencido na última rodada, não vem tão bem no campeonato nesse momento, né? Tá tentando se recuperar, né? Esse jogo ele vai ser na sexta-feira às 19 horas, lá no Jorge Ismael de Biase, casa do Novo Horizontino em São Paulo. Esse jogo em empate tá bom, né? Ou então uma vitória do Novo Horizontino não vai fazer mal para ninguém, beleza? Então nós temos um jogo um jogo na quinta, um jogo na sexta, né? No sábado nós vamos ter 4 partidas, certo? 4 partidas no sábado. Abrindo os jogos de sábado, nós teremos no Ailé Pinheiro, mais conhecido como Serrinha, teremos Goiás e Paysandu. Goiás vai receber o Paysandu, né? Esse jogo vai ser às 16 horas. Tem grande chance do Esli Garcia, ex-jogador do Paysandu, atuar contra o Papão da Curuzu nesse jogo, porque o Goiás vem com 7 desfalques, né? Dentre eles seus atacantes, como o Wellington Rato e o Anselmo Ramon, não vão jogar, né? O Wellington Rato tomou o 3º cartão amarelo e o Anselmo Ramon foi expulso contra o Curitiba, tá? Então não joga. Então tem grande chance do Esli entrar aí para enfrentar o Papão da Curuzu, beleza? E eu creio que o Paysandu ganha esse jogo. Eu tô botando fé que o Paysandu vai para cima desse jogo. A gente já enfrentou outros líderes, né? E já vencemos. Já vamos pegar o Goiás agora na vice-liderança. O Paysandu tem que ir para cima. Não resta outro papel, não resta outra alternativa, não resta outro comportamento do Paysandu. Tem que ir para cima, não tem jeito. Ainda no sábado, na ressacada, o Avaí, time pipoqueiro, esse Avaí, vou te contar. O Avaí na ressacada recebe a Ferroviária. E seria importante, né, que esse jogo o Avaí vencesse, né? Se fizesse de homem,
e vencesse a Ferroviária, né? Para deixar a Ferroviária ali estacionada, para que uma possível reação do Paysandu ele possa ultrapassar a Ferroviária, né? Tá certo? E aí, pessoal, vem o jogo da rodada na minha visão. Pro Paysandu esse é o jogo da rodada. Lógico, o Paysandu primeiro tem que pensar em ganhar do Goiás. Mas ainda no sábado, às 18h30, lá no Carlos Amit, no Amazonas, o Amazonas vai receber o Volta Redonda, jogo de 6 pontos, né? Confronto direto entre eles ali. Cara, se esse jogo empatar, o Paysandu vencer, parceiro, o Paysandu volta com tudo na briga para permanência na Série B. Então, importantíssimo um resultado de empate aqui entre essas duas equipes. Importantíssimo, tá? Até porque, se a gente for olhar a 28ª rodada, o Amazonas vai pegar o Operário fora de casa. Difícil o Amazonas vencer. E pasmem, o Volta Redonda vai pegar a Cadela de Peruca em casa também, certo? Então tem grande chance de sair o empate de novo. Então se eles empatarem de novo, o Paysandu com 2 vitórias consecutivas consegue ultrapassar os dois aí. Então vamos torcer para esse empate nessa 27ª rodada entre o Amazonas e o Volta Redonda, né? E ainda no sábado, a Cadela de Peruca no Baenão, porque o Mangueirão vai estar fechado para um show. Na verdade, ele vai estar cedido para um show, né? E não vai ser possível que a Cadela de Peruca jogue no Mangueirão. Então, vai mandar seu jogo no Baenão, beleza? Vai receber o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está aqui com 35 pontos. Ganhando vai a 38, vai encostar na Cadela de Peruca. Então esse jogo é um jogo chato, né? Um jogo chato, certo? Bora ver o que vai dar nessa partida aí. O Criciúma vai pegar o CRB em casa. Esse jogo já é no domingo, né? No Heriberto Rios, certo? Aí teremos no Independência outro jogo chave para o Paysandu. Só que essa missão aqui ela tá um pouco ingrata para o América Mineiro, que vai jogar em casa no Independência e vai receber o Coritiba, certo? Vai receber o Coritiba, perfeito? Tudo bem? Esse jogo vai ser no domingo às 16 horas, assim como o jogo do Criciúma com o CRB no domingo às 16 horas, tá? Ainda no domingão teremos Atlético Paranaense e Vila Nova, né? Ambos ali brigando para se aproximarem do G4, não sei o que vai dar nessa partida. E teremos também Cuiabá e Chapecoense, né? Os dois ali praticamente na mesma missão, né? Cuiabá, se vencer, se aproxima do G4, né? Ultrapassa até a Cadela de Peruca, né? Caso a Cadela de Peruca empate ou perca, né? Então é isso. Para o Paysandu, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho nesse jogo Amazonas e Volta Redonda, nessa rodada, tem que empatar. Esse jogo empatando, o Paysandu vencendo, a lanterna vai para a mão do Amazonas. E na próxima rodada, o Amazonas vai ter uma missão difícil, dificílima contra, né, contra o Operário, né? Contra o Operário na quarta-feira às 8 da noite, né? O Amazonas vai enfrentar o Operário. E o Paysandu nessa rodada vai jogar na terça. Vai ser o jogo que vai abrir, né, os trabalhos da 28ª rodada. O jogo Paysandu e Novo Horizontino. Esse jogo está marcado para Curuzu. A gente só não sabe se vai ser mantido na Curuzu. Tá? Perfeito, galera? Então a gente tem que ficar ligado. Mas vamos pensar primeiro no Goiás. Vamos pensar primeiro em vencer essa partida contra o Goiás, para que a gente possa se manter vivo. Eu queria falar aqui rapidinho, antes da gente finalizar o vídeo. Primeira coisa que eu queria te pedir era para que você se inscrevesse no canal, se você não for inscrito, que você ative o sininho para as notificações, que você compartilhe com seus amigos, inimigos, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, familiares e etc.
tá? Esse vídeo precisa ganhar visibilidade, perfeito? E agora o que eu vou dizer é o seguinte, galera. Eu sei que é difícil, o Paysandu não vem merecendo que a gente faça esse esforço para apoiar, mas eu acho também que jogar a toalha nesse momento é muito forçado. A gente não pode cair nessa pilha, certo? Eu aqui nos meus vídeos eu já disse, cheguei a afirmar, o Paysandu está rebaixado, mas o que eu estou vendo não é o que eu quero. O que eu estou dizendo, que está saindo da minha boca agora, que o Paysandu está rebaixado, não é o que eu quero para o Paysandu. Então eu não vou deixar de acreditar. Por mais que eu esteja vendo o Paysandu rebaixado, mas o Paysandu ainda não está rebaixado matematicamente. Então eu vou acreditar até o final. Eu estou com o Paysandu até o final. A gente vai continuar fazendo nossos vídeos aqui. A gente vai continuar apoiando o time. Se o time não vencer, a gente vem aqui, a gente critica, mas a gente vai continuar apoiando. E é isso que eu quero que o torcedor bicolor faça, certo? Você que torce para o Paysandu, você já viu o Paysandu perder por descuido, mas também você já viu a virada. O nosso próprio hino fala isso. Então eu acho que não é hora de jogar a toalha. Não é hora de jogar a toalha. Temos 12 rodadas pela frente. Não caiam nessa pilha de radialista, de jornalista, remista, que fica falando mal do Paysandu, ganhando audiência falando mal do Paysandu, babando o ovo da cadela de peruca, essa que é a verdade, e falando mal do Paysandu. Por exemplo, o Paysandu treinou. Vê se esses caras estão falando quem tá bem, quem não tá bem, quem tem chance de jogar, quem não tem, como o Márcio Fernandes conduziu o treino. Ninguém fala disso, ninguém dá informação. Mas para ficar falando que o Paysandu só tem jogador ruim, que o Paysandu tá rebaixado, que o Paysandu não tem condição de reagir, que é muito difícil. Tudo isso, torcedor, você já sabe. Tudo isso você tá vendo. Não precisa ninguém ficar no teu ouvido te falando um negócio desse. Todo mundo tá vendo que o Paysandu tá nessa situação. Então, eu creio que você tenha que fazer agora. Não cair nessa pilha. Se você acompanha programas esportivos para ouvir do seu time, ouça até o momento em que eles estão dando informações úteis. Não fica caindo nessa pilha de querer ouvir jornalista e blogueiro, e quem quer que seja, ganhando audiência falando mal do teu time. Não deixa isso acontecer. E se você vê, não cai nessa pilha. Não cai nessa pilha. Isso é gente que quer se perfazer da desgraça do Paysandu. Então não cai nessa pilha. Ouça, mas não leva isso pro coração. Por quê? Porque o Paysandu ainda não caiu. O Paysandu pode cair? Pode. A situação tá difícil da permanência? Tá difícil. Mas não é impossível. Nós já vimos situações parecidas com essa e até piores no futebol. E o time ir lá e dar a volta por cima. Né? Que vocês não viram o que o Vitória fez? Vocês não viram o que o Vitória fez ano passado? Ano passado não, ano retrasado. Que o Vitória não ganhava de ninguém. Engatou 12 jogos sem perder. Se eu não me engano, 11 vitórias. E acabou subindo para a Série B. E hoje está na Série A. Está brigando para não cair, mas está na Série A. Então, eu acho que enquanto há bambu, há flecha. Então não dá pra gente jogar a toalha. A gente tá puto, a gente tá chateado, a gente tá com desconfiança. Beleza, isso faz parte. Mas jogar a toalha, a gente não tem que fazer isso nunca. Porque quando você faz isso, você vira motivo de chacota para as outras pessoas, inclusive para os torcedores da cadela de peruca, que estão aí há quase 30 anos sem disputar uma Série A. Para te ter uma ideia, a cadela de peruca nunca disputou uma Série A de ponto corrido. Nunca. Eles nem sabem o que é isso. E para te ter uma ideia, o segundo campeonato de pontos corridos que eles disputam é essa Série B. O segundo. E quando eu falo ponto corrido, é o campeonato todo de ponto corrido. 38 rodadas. Essa é a segunda vez. Então, eu não venho a dizer
que o que está acontecendo com a cadeira de peruca nem é a maior zebra do campeonato, é a zebra do campeonato. E nem vai subir, e nem vai subir. Porque se tu for ver o caminho da cadela de peruca até o final do campeonato, é justamente as equipes que ele pegou porrada. Então, se pegar porrada de novo, não sobe, né? Já está caindo, certo? Mas a gente não está aqui para falar disso. O foco é a preparação do Paysandu para que a gente possa brigar para não cair. Se cair, foi um mal irremediável. Porém, a gente tem que se manter vivo até o momento que der. Depois que rebaixar, aí sim a gente pensa em 2026. Mas enquanto houver bambu, há flecha. Enquanto tiver esperança, a gente vai apoiar e o Paysandu vai tentar sair dessa situação. Porque se você, torcedor, desistir e jogar a toalha, aqueles caras que estão lá recebendo salário vão jogar por nada, vão jogar só para cumprir tabela, e aí quem vai passar vergonha é a gente de ser rebaixado com 10, 11 rodadas de antecedência. Então isso a gente não quer. Eu quero que o Paysandu, mesmo que rebaixe, mas que lute até o momento que der. Tem que lutar para não cair, tem que honrar as calças que veste, tem que honrar essa camisa aqui, porque essa camisa tem história. Essa camisa é a única que disputou uma Libertadores, né, da região norte. Então essa camisa aqui merece todo o respeito do mundo, inclusive do próprio torcedor, do presidente, da comissão técnica. Então eu acho que a gente, jogando a toalha agora, a gente está fazendo um desserviço para o Paysandu. Então esse é o recado que eu dou. Eu estou finalizando o meu vídeo por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações, certo? E esse foi o nosso balanço da rodada da 27ª rodada da Série B, tá? Eu vou ficando por aqui. Fui!